Talvez você vai viver indo para lá e para cá, mas não coloque as suas expectativas em mim, assim como não fique olhando somente para mim, mas perceba que o Espírito Santo ele já está fluindo neste lugar, o vento do Senhor já está sobre este lugar, o Senhor vai falar grandemente contigo. Então coloque as tuas expectativas em Jesus e somente nele. Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, é o nome que cura, é o nome que traz restauração, e em nome de Jesus Cristo, sairemos daqui sim, curados, amém? Avivados, renovados, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Uma introdução breve, hoje nós vamos falar sobre cartas vivas de Cristo. Olha, ficou bem bonito, né? Parabéns para a nossa mídia aí, que está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, glórias a Deus. Cartas vivas de Cristo. Você sabia que Cristo escreve cartas? Amém, ó, tem gente concordando, tem gente que já está por dentro dessa palavra, glória a Deus. Sim, Cristo escreve cartas, e é interessante porque toda carta, né, ela contém uma mensagem, essa mensagem ela precisa ser transmitida, é importantíssimo, e sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa mensagem de Cristo, amém? Por favor, aproveitando que você já está de pé em reverência à palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, vamos ler, para que a gente possa então abrir um pouco mais. Você que encontrou diz, Jesus é vida, glória a Deus, amém. Então vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo do 2 ao 3, vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, olha só, carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Eu quero repetir, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas com tábuas de carne no coração. Aleluia, é poderosa essa palavra. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, tu tens liberdade, toca nos corações essa noite, ministra nos corações essa noite, trazendo vida, trazendo cura, restauração, avivamento, Senhor. Nós oramos, Senhor, ministra essa palavra na vida de cada um, e que traga muito fruto, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, e Tu tens, Senhor, toda a liberdade neste ambiente, ó Pai, nós Te agradecemos, amém, amém, amém. Pode se assentar, aleluia. Deus é bom demais. Então eu vi que algumas pessoas já concordaram, já ouviram, já leram nessa mensagem, essa palavra, mas eu creio que Deus vai falar diferente conosco essa noite, que a palavra de Deus, ela está em tempo e fora de tempo, ela está em todo momento. Eu posso pregar esse mesmo texto neste momento, daqui a uma hora de repente vem o evangelista Antônio Gesso, vai pregar e vai falar de uma forma diferente, porque é o Espírito Santo que está conduzindo aqui, não é o Renan, mas é o Espírito do Senhor que vai trazendo as palavras, que vai falando com vocês, vai ministrando no coração de vocês. E eu quero alertar grandemente para que a gente não se disperse, porque o vento do Espírito Santo, ele está fluindo aqui neste lugar, e o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nós precisamos ficar atento a cada palavra, a cada letra que será ministrada aqui. Nós precisamos estar atento à sensibilidade que o Espírito Santo vai trazer para nós, porque daqui a pouco ele vai começar a trazer em nossa mente algo muito específico, e é isso que nós precisamos entregar para Jesus. Nós vamos falar algumas palavras aqui sobre reflexão, sobre a nossa vida, e talvez vai soar um pouco duro, mas é preciso que seja duro, porque nós precisamos também ser corrigidos, e é importante que quando nós somos corrigidos, é porque tem alguém que nos ama, e esse alguém é o Senhor, amém? Assim como o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares, enfim, quando alguém fala conosco e diz, olha, se você está no caminho certo, ou se você não está no caminho errado, se você está no caminho certo, que bom, essa pessoa muitas vezes vai te elogiar, mas se você não está no caminho errado, de repente ela vai dar uma puxadinha na sua orelha, mas não é por mal, é porque ela quer te ver bem, e Jesus quer te ver bem, amém? Então, prestem atenção, não percam o foco, escutem e fluam nesse vento do Espírito Santo que está passando aqui esta noite. Então, como nós lemos, Jesus Cristo, ele escreve cartas,
E essas cartas são vocês. Glória a Deus. O Espírito do Deus vivo está escrevendo algo maravilhoso na vida de vocês, amém? E nós precisamos transmitir essa mensagem. Talvez você se pergunta agora: uau, eu sou uma carta então de Cristo, o Espírito do Deus vivo está na minha vida e está escrevendo no meu coração. Parece ser talvez algo muito complexo, mas você vai entender ao longo dessa ministração. Vai ser algo muito poderoso na vida de vocês, tenho certeza disso. E vai gerar um testemunho incrível, não somente neste momento, mas para as próximas gerações, amém? Vocês têm uma mensagem para transmitir, que é o amor de Jesus Cristo na vida de vocês. Afinal, Jesus Cristo nos pegou e nos trouxe aqui. Existem visitantes aqui essa noite, existem pessoas que já congregam aqui conosco, existem pessoas que são um pouco mais maduras, outras menos maduras na fé, mas de alguma forma você já ouviu falar sobre Jesus, de alguma forma você já enxergou na vida de algum irmão Jesus, e é sobre isso, é sobre ser cartas vivas, amém? Vamos avançar. Mas o que as pessoas enxergam quando nos leem? O que elas estão enxergando? Realmente estão enxergando nós como uma carta do Senhor? Estamos levando vida? Estamos trazendo uma mensagem realmente de Jesus? Ou não? É uma mensagem talvez destrutiva, uma mensagem que leva ao erro. Nós precisamos comparar as duas mensagens. O que vem de Jesus é vida, o que não é de Jesus pode ser qualquer outra coisa, mas leva à morte. E existem muitas pessoas que talvez estejam nesse ambiente, que ainda não conhecem Jesus, estão conhecendo, estão no passo. Assim como existem muitas pessoas que estão lá fora, que estão caminhando em caminhos de erro, em caminhos que não agradam ao Senhor. E durante essa caminhada, é uma caminhada que te leva à destruição. E haverá pessoas que estão sedentas por ouvir a palavra de Jesus. Talvez elas nunca pegaram uma Bíblia na mão, talvez elas nunca ouviram uma mensagem. Existe uma palavra que diz que a gente tem que ir pregar o Evangelho para toda criatura, e uma forma de pregar é através de nós, sermos cartas vivas, e Jesus Cristo está contando com cada um de vocês. E essas pessoas que estão sedentas, muitas podem chegar para elas, podem chegar desde nós que somos cartas vivas e estamos levando a mensagem de Cristo, assim como outras pessoas que não estão levando a mensagem de Cristo, e acabam levando essas pessoas para um caminho de erro, como eu estava dizendo, um caminho talvez de engano, um caminho que está relacionado ao pecado, e o pecado a gente sabe que leva à morte, amém? Só que quando a gente fala sobre pecado, a gente tem que começar a falar bastante de Jesus, porque Jesus Cristo ele vence o pecado. É só olharmos para a cruz, nós conhecemos a história de Jesus de alguma forma. Em João, se você começar a ler todo o primeiro capítulo, você já vai ver, o verbo se fez carne, isso é maravilhoso, o Deus vivo, o verbo, Jesus Cristo, ele se fez carne para vir ao mundo, exatamente, para trazer uma mensagem, para cumprir o propósito de Deus Pai. E esse propósito é um propósito de salvação, é um propósito de restauração, de comunhão, é um propósito para a gente voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero frisar aqui, já até adiantar, o Espírito Santo está querendo trazer isso para nós. O Senhor não quer te ver perecer, mas Ele quer que você tenha vida eterna. Nós estamos vivendo um momento que ele é passageiro, a nossa vida é curta, meus irmãos. A nossa vida ela vai passar, mas existe uma coisa que é muito preciosa e eterna, que é viver com o Senhor. Quando Ele vier na sua glória, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor e majestade, Ele virá recolher a sua noiva. E aí, nós estamos prontos, nós estamos atentos, nós estamos tendo essas cartas vivas, amém, glória a Deus. E Jesus, quando Ele veio, Ele ministrou, e com bastante ousadia. Ele também, na hora que Ele ministrava seja individualmente com as pessoas, seja em pequenos grupos ou em multidões. É bacana quando a gente fala em multidões, porque a gente fica pensando, uau, como é que a palavra do Senhor está sendo ministrada, desde aqui da frente até lá atrás. Jesus Cristo é maravilhoso, existem pessoas que estão ouvindo, estão comunicando umas com as outras, mas o que Jesus Cristo falou? Ele falou isso, Ele falou aquilo, e a própria palavra do Senhor, ela é viva, e ela vai trazendo cura,
ela vai ministrando na nossa vida. Então, eu não sei como que você veio aqui hoje. Talvez você veio aqui simplesmente, muitas vezes eu vejo, eu vim recarregar minhas baterias, eu vim, restaurar aqui minhas forças. Ou talvez eu vim para viver livre de um determinado vício, eu não quero mais um determinado vício. Ou eu não sei, eu só vim aqui porque eu preciso de algo, e eu fui chamado para estar aqui, eu fui convidado por alguém para estar aqui, ou simplesmente eu estava passando e eu entrei. Jesus Cristo quer te pegar essa noite. Você que talvez você não saiba o que você quer na sua vida, ou você que está procurando uma cura, seja física, seja emocional, Jesus Cristo, Ele quer te pegar essa noite, quer te curar, Ele quer transformar a sua história, Ele quer te tornar uma carta viva. Amém? Vamos avançar então. Então veja a importância de revelar a Jesus Cristo sobre o que Ele fez na sua vida. Nós estávamos falando sobre o pecado, e o pecado ele leva à destruição. Nós estamos falando então sobre vícios, e vícios existem vários. Podemos dar palavra sobre pornografia, precisamos falar sobre alcoolismo, sobre drogas. O vício leva à destruição, nós precisamos declarar isso. Isso não pode ser escondido, isso tem que ser aberto. Assim como todas as outras coisas que estão relacionadas ao pecado, como mundanismo, idolatrias, querer somente as coisas do mundo, mas e Deus? Deus temos que colocar em primeiro lugar sobre todas as coisas. Nós temos que dar nome aos pecados. Por quê? Porque depois que a gente dá nome, a gente entende do pecado que nós estamos vivendo, e a gente tem que dizer: Jesus Cristo, eu não quero mais esse pecado sobre a minha vida. Mas se nós não damos nome, nós escondemos, como nós seremos curados? A única forma de ser perdoado e curado é através de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós estamos falando. E algo é muito importante, porque você é uma carta viva, e o objetivo é que o Espírito do Senhor escreva no seu coração. Só que no momento que se estamos em pecado, existe uma quebra de comunhão, porque Deus não vai se relacionar com o pecado. Ele ama cada um de vocês, e Ele, a todo momento Ele vai querer te trazer de volta para a presença dEle, para receber o perdão e a salvação. Só que Ele não vai se envolver com o pecado. Então certamente Ele vai enviar algumas pessoas para levar uma mensagem, para te trazer de volta para a casa dele, para a casa de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo? Sabe, isso é muito profundo, e precisa se tornar realidade na nossa vida. Porque o pecado, muitas vezes a gente vê, esse pecado que eu estou vivendo, ele é pequeno. Não interessa, é pecado. Dê nome ao pecado, e seja um pecado pequeno ou um pecado grande. Se você roubou uma pequena bala ou roubou R$1.000, ele é pecado. As consequências, elas serão maiores ou menores, mas ele continua sendo pecado. E quando estamos falando de coisas espirituais, pecado tem nome, e nós não devemos tomar posse de pecado, não. Nós devemos ser livres disso. O que nós temos que ter é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? E quando nós nos relacionamos com o pecado, o autor da nossa história, ele para de escrever no nosso coração, como eu estava dizendo. E qual a mensagem que será transmitida depois disso? Qual a mensagem? Qual é a mensagem que uma pessoa que está vivendo no engano, numa vida de pecado, numa vida arruinada, vai transmitir para outras pessoas? Deus já sabe, e é por isso que eu comentei sobre João, porque existe uma saída. João, logo no primeiro capítulo, a saída é Jesus Cristo. E depois nós vamos ver no capítulo 3 de João, no versículo 16, que vai dizer assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito poderoso, é um versículo muito falado, porque temos que crer. Quando nós falamos sobre Jesus, nós cremos nele. Estou falando sobre Jesus, mas realmente eu creio, eu sei o poder de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu já experimentei esse poder, eu já experimentei me entregar totalmente para o Senhor. Eu quero dizer que essas são as boas novas, essa é a boa notícia para você, que talvez hoje começa a ser ministrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está te mostrando um pecado de repente na sua vida,
o momento onde você realmente rompeu o teu relacionamento com Deus, e o Espírito Santo está te mostrando neste exato momento. Renan, eu não preciso saber o que você está passando, é Jesus Cristo que precisa saber. É o Espírito Santo que está ministrando contigo. Por quê? Porque eu posso falar contigo, eu posso orar com você, mas o único que pode te perdoar, te curar, remover esse peso do pecado é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele morreu por você, Ele sofreu todas as consequências do pecado do mundo, para que você hoje possa estar aqui, para que a sua família também possa estar aqui, para que você possa ter uma família, para que você possa receber o perdão. E muitas vezes esse peso do pecado que está sobre as suas costas, que vem se acumulando dia após dia, ele saia. E eu vou dizer aqui, você sente quando o peso do pecado sai, quando você se entrega totalmente ao Senhor Jesus. É uma liberdade que somente Jesus pode trazer, e é através do sangue dele que escorreu numa cruz semelhante a essa. Só que o cenário era um cenário pior, porque Jesus Cristo, Ele estava pregado nessa cruz. Jesus Cristo, Ele foi humilhado, cuspido, traído. Jesus Cristo, Ele sofreu por todos nós, e nós estamos vendo esse sacrifício, nós reconhecemos esse sacrifício, ou nós desprezamos Jesus e traímos Ele dia após dia, querendo viver somente as nossas vidas, querendo somente, enfim, os nossos prazeres, e não enxergando o que Jesus Cristo fez por nós. Mas eu quero dizer, existe uma misericórdia muito grande da parte do Senhor, existe uma graça transbordante, uma graça transbordante do Senhor, que vem na sua vida. E sabe, o inimigo vai querer dizer sobre você, nem vai, você é pecador, cheio de pecado, Jesus não vai te perdoar. Não tem vergonha de dizer isso? Sabe, eu, Renan, assim como muitas outras pessoas, estamos aqui muitas vezes para te ouvir e te aconselhar, e tudo que nós iremos ministrar, assim como aqui, está relacionado a Jesus, a palavra viva, e vai te remeter à cruz, que é Jesus. Mas existe um momento que você vai ter que se posicionar, e aí não vai ser mais com o Renan ou com outra pessoa, mas é você e o Deus vivo, que se sacrificou por você. E neste momento, é um momento tão pessoal, tão íntimo, que vocês vão se sentir amados, e vocês vão ver que todas as outras coisas desse mundo não fazem mais sentido, que se talvez vocês realmente morressem hoje, tudo passaria, né? Mas vocês vão ver que o maior prazer está em Jesus, o maior prazer está em Jesus. Amém? Essa é a boa notícia, e a notícia está sendo declarada hoje. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, aceite o braço forte dEle, para que Ele te erga, e te tire desse momento difícil que onde você está passando. Não sei se tu está vivendo uma vida arruinada em vícios, em pecados de prostituição, ou se você está passando por um momento de enfermidade, ou se você se sente totalmente sem força e sem esperança, ou se você lê a palavra e essa palavra não está trazendo vida para você. Existem pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Eu preciso sempre pregar sobre isso, eu preciso mostrar Jesus Cristo, assim como existem pessoas que já aceitaram, mas precisam conhecer melhor a Jesus. A gente sempre tem que mostrar as duas partes. Então aqui existem muitas pessoas, e a nossa pregação não pode ser somente centralizada em uma, tem que ser centralizada no geral, mas tudo levando a Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Existem pessoas que só aceitam Jesus como Salvador, aceitam o braço do Senhor, elas são erguidas, mas aí elas olham para trás e desejam viver a vida antiga, e aí acabam caindo novamente. Mas existem aquelas que o Senhor puxa pela mão, e elas falam, não, eu vou viver uma vida nova, as coisas antigas ficaram para trás, agora eu quero viver uma vida nova contigo. E aí é o Espírito Santo, é o Senhor, o Deus vivo do teu lado, e você caminhando e sendo orientado pelo Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É sobre realmente ter uma comunhão e ter uma vida totalmente transformada, e não querer mais viver no pecado, mas ser cheio da presença de Deus. Amém? E sobre o que eu estava falando, em viver uma vida nova, 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 ao 21, vai dizer assim: portanto,
Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Isso é importantíssimo, prestem atenção nessa palavra, ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens. Olha que importantíssimo, não levou em conta as transgressões dos homens, os pecados. Dando continuidade, e confiou a nós a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Vou melhorar minha voz em nome de Jesus. Está travando um pouquinho, mas vai passar. O importante é que nós estamos ministrando Jesus Cristo aqui. Vejam que palavras poderosas que completam o que eu estava ministrando logo no início. Sabe, eu não tinha nada planejado de falar tanto sobre Jesus, mas ao longo do preparo que eu estava fazendo e do estudo, foi surgindo muito sobre Jesus, sobre o sacrifício e sobre a questão do pecado. Precisamos falar sobre isso, sobre reconciliação. Neste momento Jesus Cristo, Ele quer reconciliar com vocês, Ele quer trazer você de volta para a casa do Pai. Vocês hoje, olhando para vocês hoje, no coração de vocês, o quanto vocês estão queimando, o quanto vocês estão apaixonados pelo Senhor, o quanto a palavra de Deus é viva no coração de vocês. Como, voltando àquela primeira pergunta, vocês se olhando, ou quando as pessoas enxergam vocês, elas estão enxergando a Jesus Cristo? Esse confronto é importante, ele dói muitas vezes, mas é para trazer vida, porque a partir de hoje, vai ter restauração na vida de muitas pessoas, muitas casas vão literalmente ter a presença do Senhor Jesus, o reino do Senhor vai ser estabelecido, e vai ser no coração de cada um, e vocês vão ter comunhão onde vocês estiverem, em nome de Jesus Cristo. Então aqui eu quero reforçar que se você se identifica vivendo no pecado, aceite Jesus para ser transformado e viver uma vida nova, porque Deus te ama tanto que enviou seu Filho, para morrer, pelo pecador, mas todo aquele que nele crê, vai obter a vida eterna. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Não acumulem coisas aqui terrenas, mas comecem a viver uma vida de comunhão com o Senhor, e que você, quando for para o céu, e ver Jesus Cristo em toda a sua glória, você realmente veja, valeu a pena, sabe, passei por momentos difíceis sim, mas isso me trouxe resiliência, me trouxe uma experiência para permanecer no Senhor Jesus, para eu ser uma carta viva e poder falar com outras pessoas, e neste momento valeu muito a pena estar aqui no céu, porque eu tenho certeza que também muitas pessoas vieram comigo. Olha aí outra pergunta, nós queremos ir sozinho para os céus, ou queremos que outras pessoas vão conosco? Sabe, uma das maiores orações que eu tenho, e isso me toca muito, é que eu quero ver Jesus Cristo tocando na vida das pessoas. Eu quero ver Jesus Cristo tocando na vida de cada um. Sabe, William, quando eu te vejo, ou assim como vejo cada um dos irmãos que estão aqui, eu quero ver Jesus na sua vida, sabe? E eu vejo Jesus Cristo na sua vida, Jesus Cristo tocando no seu coração, você sendo usado, você servindo ao Senhor com tanta dedicação. É isso, é ser carta viva, meus irmãos. Aleluia. Mas estamos espalhando essa mensagem, estamos levando, estamos transmitindo isso, essa mensagem tão poderosa. Quero continuar dizendo que vocês têm um Espírito precioso, que é um Espírito Santo do Senhor. Muitos aqui são batizados pelo Senhor, não sei se todos são batizados pelo Espírito Santo, mas é importantíssimo nós termos o Espírito Santo sobre a nossa vida, porque é Ele que escreve no nosso coração, é Ele que vai nos direcionar, nos guiar. Nós seremos testemunhas se tivermos o Espírito Santo. E aí vocês vão começar a lembrar de um texto,
um versículo muito conhecido, muito importante, que está escrito em Atos 1, no versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí, vocês se lembram desse texto? Talvez ao lerem, vocês não pegaram bem a palavra sobre testemunha, sobre ser testemunha, ou talvez vocês elencaram testemunha com os discípulos, ou somente com aqueles homens daquela época, mas o Espírito Santo também é para todo esse tempo, para os dias de hoje, para amanhã, e assim vai continuar em nome de Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, se render ao Senhor e desejar, pedir a presença, a comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida. Aquele que pede, recebe. Estamos pedindo a presença do Senhor em nossa vida? Ou estamos nos deixando ser levados pelas coisas desse mundo e acabamos deixando em segundo plano pedir a presença do Senhor em nossa vida? Temos que ter cuidado com as coisas que nos distraem. Vamos separar um tempo para o Senhor, mas não um tempo rápido, mas um tempo precioso, daquilo que Ele realmente merece, um tempo de qualidade, um tempo de comunhão com o Senhor, de intimidade. Nós precisamos ter isso na nossa vida, amém? Mas vamos lá, devemos nos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo em um caminho melhor, em direção ao Senhor, e nessa caminhada, a cada passo em direção a Cristo, somos curados, somos avivados. É sobre isso, é sobre ter o Espírito Santo na nossa vida. Sabe, estamos falando sobre ser cartas, e ser cartas é ser testemunha, e para você ser testemunha, você tem que ter uma transformação na sua vida. Então, à medida que você caminha com o Espírito Santo, vão acontecer coisas sobre você. Eu não sei quais são as aflições, o que você está passando, ou já passou, mas eu quero dizer, se você passou, superou isso em Jesus, isso faz parte de um testemunho seu, que você vai ter para dar para alguém, e geralmente Deus vai te usar para testemunhar para outra pessoa que passou por algo semelhante, e esse testemunho vai ser tão poderoso na vida dessas pessoas, porque vai ser assim, como em Atos 2, que Pedro foi lá, assim como outros, receberam línguas repartidas como que de fogo, e ele foi lá e pregou, com muita ousadia, muita coragem, milhares de pessoas, pelo menos 3.000 conheceram o Senhor. Sabe, é sobre isso. Será que antes do Espírito Santo poderíamos ser essas testemunhas? Será que antes do Espírito Santo realmente esse poder precioso que tem no Senhor, conseguiríamos ter essa mesma ação? É isso que eu me pergunto. Eu quero dizer que não, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. É sobre isso. Se você caminha com o Espírito Santo e é transformado por Ele, talvez hoje você não se vê assim, mas eu quero que você, quando caminhar com o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo, e você vai, a partir dessa noite, caminhar, e não numa intimidade pequena, mas uma intimidade maior e mais profunda no Senhor. Você vai ter um desejo maior no Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus, esse romper sobre a sua vida, que você vai desejar mais da parte do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Talvez você não se enxerga hoje como um bom pai, uma boa mãe, talvez como um bom marido, esposa, filho, um bom trabalhador. Talvez você não está se enxergando assim hoje, mas no momento que você tiver o Espírito Santo sobre a sua vida, Ele vai te transformar, e outras pessoas vão te enxergar a partir disso. Uau, eu estou vendo ali, que testemunho, que bom pai, como ele cuida bem da sua filha. Amém, glória a Deus. Muitas pessoas mesmo no teu trabalho, como essa pessoa é tão produtiva, como faz tudo isso com tanta sabedoria e tanta qualidade. Será que nós do mundo iríamos nos dedicar tanto? Quero dizer que nós temos que glorificar o Senhor até no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, nós glorificamos o nome do Senhor. Então, do mais simples ao mais complexo, nós precisamos glorificar o nome do Senhor Jesus, e isso fazendo as coisas de forma correta, de forma certa. Amém? Aleluia. Então eu rompo aqui em nome de Jesus toda a comunhão tóxica
com o mundo, relacionamentos tóxicos seja quebrado em nome de Jesus Cristo sobre a vida de cada um. Que em nome de Jesus Cristo agora, Espírito Santo, tu tens liberdade a todo momento já de estar tocando em cada vida das pessoas que estão aqui nessa noite. E oramos no nome de Jesus, que o sangue do precioso nosso Senhor, Salvador, já seja derramado sobre a vida de vocês. Todos vocês que já estão sendo convencidos pelo Espírito Santo sobre possíveis erros na vida de vocês, eu declaro agora, comece a entregar para o Senhor. A partir de agora, vocês que estão sentados aí, vocês vão começar a receber do Senhor. Não esperem um momento de apelo. Permita que a mensagem que está sendo proclamada, a mensagem que está sendo dita essa noite aqui para vocês, nesse momento, chega até vocês e já começa a ministrar no coração de vocês. Permita-se ser curado aí no banco onde vocês estão. Permita-se ser avivado aí no banco onde vocês estão. Permita-se ser restaurado, já curado neste momento onde vocês estão. Aleluia, amém, glória a Deus. Aleluia. Existem pessoas que querem ver a sua história. Você é uma carta viva que precisa ser lida para essas pessoas, porque as pessoas vão te enxergar e vão ver: uau, você foi transformado. Como que você foi transformado, Antônio Jefferson? Quem que te pegou pela mão? Quem que te trouxe para a casa do Senhor? O que que você fez para superar esses desafios, as dificuldades? Sabe, irmão Jonatas, talvez você passou alguma dificuldade, mas como você faz para cortar cabelo tão bem lá e falar o nome do Senhor lá na sua barbearia, para ter um PG tão abençoado? Sabe, é sobre isso, é sobre testemunhar. E aí o irmão Jonas, o irmão Antônio Jefferson, assim como todos vocês que estão aqui, assim como eu, vai começar a testemunhar e vai dizer: é só aceitar Jesus como seu Salvador, mas você vai ter que caminhar com Ele todos os dias como seu Senhor. Você tem que fazer dele o Senhor da sua vida, porque se você não se permanecer em obediência, se você não tiver realmente esse foco, você vai olhar para trás, e aí você não vai viver aquela passagem que nós falamos sobre viver coisas novas. Você ainda vai querer viver as coisas antigas, e elas vão te derrubar. Deseja as coisas antigas para trás, deseja tudo aquilo que é novo, que tem do Senhor. Sabe, se nós pedimos algo, Deus, Ele vai nos entregar. Só que às vezes, a nossa limitação pede algo tão pequeno, mas Deus nos presenteia por algo tão grande, tão maravilhoso. Sabe, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão se edificando, que as orações, elas já foram atendidas. As minhas orações, eu vou dizer aqui, pastora Marilene, quando elas são atendidas assim, uau, obrigado Jesus, você atendeu tão rápido, glória a Deus. E é algo tão maravilhoso quando nós vemos as nossas orações sendo atendidas, e isso, sabe, nos impulsiona. Eu preciso falar para alguém, ou seja, nós somos cartas vivas enviadas por Deus ao mundo, para outras pessoas, e é o Espírito Santo que está dizendo isso. Agora vá e mostre o que eu fiz na sua vida, mostra como que eu te curei, como que eu te transformei, mostra o que eu fiz na tua vida para que você não desistisse. Ei, olha de onde eu tirei, do fundo do poço, estava quase morrendo ali, cheio de vícios, mas o meu fogo santo e puro desceu sobre a sua vida, o meu sangue desceu sobre a sua vida, a minha graça é maior que o pecado que está em você. É isso que Jesus fala, e Jesus Cristo, Ele vai te tocar, meu irmão. Deseja isso, deseja o Senhor na sua vida, deseja ser tocado por Ele, deseja ser íntimo, deseja ter uma comunhão, não de um domingo, não de somente uma quarta, ou algum dia da semana, mas de todos os dias. Talvez o dia foi corrido, você só conseguiu realmente dar 30 minutos do seu tempo, amém? Reconheça isso e diz para o Senhor: me perdoa, mas agora, Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou buscar me posicionar para que eu tenha mais tempo contigo. É sobre isso. Assim como o pecado é reconhecer Ele sobre a nossa vida, e Jesus Cristo vai e diz: você está perdoado sobre os seus pecados, mas não peque mais. E por que nós pecamos de novo? Estamos ouvindo o nosso Senhor, temos que ouvir a voz. Por isso que eu falei, não vamos ficar dispersos, porque a astúcia de Satanás, que é o nosso inimigo, é nos distrair e tentar silenciar a voz do Senhor sobre a nossa vida. Ele não tem como silenciar a voz do Senhor.
Só que Ele coloca outras vozes, e muitas vezes nós estamos indo pelas outras vozes, as outras distrações, as distrações do Instagram, do antigo Facebook, dos carros, das motos, dos homens, das mulheres, enfim, de conhecimento humano, do corpo, da vaidade, de tantas outras coisas. O que tem nos atraído? As coisas desse mundo, ou queremos viver o que realmente Deus tem para nos dar? Meu Deus, o Espírito Santo está falando muita coisa aqui. Amém, glória a Deus. Eu vou pular aqui porque nem estava escrito. Glória a Deus. Mas nós falamos algo muito poderoso aqui. Vocês são cartas vivas de Deus, e tem um grande testemunho para sair desse peito, daí onde está guardado muitas vezes, e começar a falar. E nós falaremos agora sobre, indo para o final, o que nos torna aptos a testemunhar. Veja, Jesus não considerou seus discípulos aptos a testemunhar só porque eles ouviram após essa ressurreição. A voz está falhando, mas vamos lá, vamos voltar. Os discípulos, eles viram Jesus Cristo após a ressurreição, amém? Isso é importante, isso tem muito peso. E nós vimos Jesus? Nós não vimos com os nossos olhos. E aí, como que nós testemunharemos? A nossa relação com o Senhor é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa relação com o Senhor é pela fé. Então por isso que também não tem como os discípulos estarem aptos a testemunhar somente porque viram Jesus. Eles têm que ver, ter fé. Mas nós também temos que experimentar algo muito importante, que é o Espírito Santo do Senhor, é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. É sobre isso, é sobre reviver a passagem da promessa do Espírito Santo e da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, amém? Em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens e mulheres, foram tocados, e ali continuou, e era tão poderoso que as pessoas eram arrebatadas, porque Deus tem pressa. Então tem passagem que diz que Filipe, ele é arrebatado, ele vai pregar para o eunuco, né, um homem que está ali sedento, querendo entender a palavra de Deus. Depois que aquele homem é batizado, literalmente Filipe é arrebatado pelo Senhor, e é levado a outro lugar, e ali diz que ele continua a pregar o Evangelho de Deus. O homem não está perdendo tempo. Deus toca nas pessoas essa noite, toda a honra e glória do Senhor. Sabe, nós temos que despertar. Como que esses homens chegaram a esse ponto de ser arrebatados pelo Espírito Santo? Como que esses homens foram totalmente avivados desse jeito? Porque o Espírito Santo não veio no dia seguinte, eles tiveram que permanecer em obediência. Aleluia. Quero voltar à passagem que fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, olha aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós estamos no Brasil, e é sobre isso. Existem pessoas agora, neste momento, sendo batizadas pelo Espírito Santo, porque estão aceitando o Senhor Jesus. Existem pessoas nesse momento que serão batizadas com fogo, e o fogo é o fogo que purifica. Talvez existe ainda algo aí dentro que você não está conseguindo tirar, mas você diz: ei, eu recebo, eu quero o fogo, Senhor, o fogo do Espírito Santo na minha vida, e Ele pode te dar, mas você tem que pedir, é só pedir. Mas o que eu preciso fazer? Qual é o sacrifício que eu preciso fazer? Literalmente, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, permanecer em obediência, ler a palavra de Deus, que é nosso manual de vida, e segui-lo, dia após dia, independente do que vai acontecer, não desista, permaneça no Senhor, que Ele te concede força, vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia. Dando continuidade, há uma ligação entre o poder do Espírito vindo sobre a minha vida e a sua vida, e o testemunho que nós teremos para dar. É justamente a ação dele, do Senhor, com a nossa vida, que permitirá então mostrar ao próximo que Deus vive em nós. E isso é interessantíssimo, porque existe uma luz em nós. As pessoas não têm que ficar enxergando o Renan, tem que enxergar quem está no Renan, tem que enxergar a luz que está no Renan,
tem que enxergar o Jesus que está no Renan, o Espírito Santo, amém? Porque é isso, porque o Renan por si próprio não tem o poder para isso, o Renan por si próprio não vai conseguir sozinho, o Renan por si próprio ele não se cura, ele não tira o fardo do pecado, só o Senhor. Então as pessoas vão olhar para o Antônio Jefferson e vão ver a transformação de vida dele, e vão perguntar para você, Antônio Jefferson, o que aconteceu na sua vida, qual é o seu grande testemunho, e você vai dizer, Jesus, é Jesus, mas eles estão enxergando você, porque a luz de Cristo está brilhando em você, o poder do Senhor está emanando sobre você, esse poder ele irradia, ele transborda, e ele vai tocando em cada vida ao seu redor. Talvez você olhe assim e queira saber, uau, como é que eu faço para fluir desse jeito? É sobre isso, é sobre experimentar o poder do Senhor. Nós não vimos, sabe, testemunha tem que ouvir e ver, nós não vemos, assim como os discípulos, mas no momento que a gente recebe o poder do Senhor, a gente tem a certeza, a gente já vê, a gente pode não ver com nossos olhos carnais, mas os espirituais, a gente está vivendo, a gente está contemplando o Senhor, a gente sabe exatamente quando o Senhor está presente, e a gente sabe exatamente quando o Senhor toca nas vidas, a gente sabe exatamente quando as pessoas estão sendo curadas, é só ver pela expressão das pessoas, é só ver pelas lágrimas, pelo sorriso, é só ver os corações, aleluia, glória a Deus. É uma parceria que nós temos entre o Espírito Santo, e essa tarefa não é somente nossa, ou somente dele. Se testemunhar então é falar do que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos é o poder do Espírito Santo, é provar o Espírito Santo na nossa vida. Então o que eu quero agora, partindo para o final, eu gostaria de chamar o ministério de louvor, eu quero que você deseje